Eu gostaria de propor o meu tema, que é execuções fiscais, atualidades e perspectivas. As principais atualidades hoje acerca da execução fiscal, elas estão concentradas em 3 projetos de leis que tramitam na Câmara e um projeto de lei complementar. Esses 4 projetos, eles vão dar a nova conformação da futura execução fiscal. E esses 4 projetos, eles pretendem basicamente transferir os mecanismos executivos do judiciário para o executivo, e nítida desconfiança em relação ao poder judiciário, e que reflexamente essa desconfiança também vai refletir no próprio contribuinte. Para a gente compreender esse contexto que está sendo proposta essa nova legislação, que vai dar a nova conformação da legislação fiscal, é imperativo que a gente faça umas breves considerações acerca da historicidade e de questões sociológicas para poder adentrar nessa questão. A gente tem que compreender, primeiramente, que nós estamos num momento de mudança paradigmática. Nós estamos mudando da era moderna para a era pós-moderna. Na era moderna, onde vigia principalmente a época das grandes escolas positivistas, nós tínhamos o quê? Os paradigmas da certeza científica, um paradigma de racionalidade, abstração, axiomatização e confiança nas instituições. Com essa mudança de paradigma que a gente tem hoje, nessa pós-modernidade que a gente vive, nessa questão de globalização, o que a gente está verificando? Uma informalidade, uma deslegalização, incerteza em relação aos institutos jurídicos, desconfiança em relação a todas as instituições, principalmente o judiciário, e falta de crença na força normativa do direito. O professor Gomes Canottieri chama todo esse processo que ocorre na era pós-moderna de processo de dessubstantização do direito. Então a gente tem que entender o contexto que nós estamos para a gente entender a perspectiva que o legislador quer dar a essa nova legislação. No meio de toda essa complexidade, a gente tem um sistema jurídico. O sistema jurídico, segundo Luma, ele tem que trabalhar como um redutor e simplificador dessas complexidades, para poder gerar estabilidade, certeza em relação dos contribuintes, em relação a todas as expectativas que são criadas em relação a ele pelo poder público. Por quê? Porque o sistema jurídico ele tem que proteger a confiança daqueles que acreditaram no próprio sistema e, baseando nisso, tomaram decisões. Então, o primeiro elemento para simplificar essa complexidade é o próprio sistema jurídico, segundo Luma. Mas o sistema jurídico é um sistema social. E sendo o sistema jurídico um sistema social, ele partilha informações. Ao sistema jurídico, ao ele partilhar essas informações, ele vai incorporar, como todo sistema social incorpora, ele vai incorporar a confiança objetiva que existe no sistema. Então o sistema ele incorpora essa confiança como um mecanismo auxiliar de simplificação de todas essas complexidades. Mas só que o sistema, segundo Luma, ele não absorve só a confiança, ele absorve também a desconfiança. A desconfiança, embora seja o oposto da confiança, é seu equivalente funcional. Por quê? Porque a desconfiança também promove simplificações no sistema jurídico. Porque quem não confia, ele tem que recorrer a um outro mecanismo para poder simplificar toda aquela complexidade. E ao ele recorrer a esse mecanismo, ele recorre à desconfiança. Então nós temos no sistema, agindo reflexivamente e objetivamente, nós temos no sistema, tanto no sistema jurídico, tanto a confiança quanto a desconfiança sistêmica, segundo Luma. Exemplo de incorporação da desconfiança em instituto jurídico tributário, eu vou dar vários exemplos aqui. Tem a substituição tributária progressiva, que eu não preciso falar, todos são cansados de saber. Controle de preço de transferência, a doutora Alessandra é especialista no assunto.
As cláusulas gerais antielisivas, né, o artigo 116 do Código Tributário Nacional é um exemplo de desconfiança institucionalizada dentro do Instituto Jurídico. As limitações do valor das deduções no imposto de renda de pessoa física. Mas só que a desconfiança também, ela se reflete dentro da execução fiscal. Eu passei errado, só um minutinho. Ela reflete também dentro da execução fiscal. Porque a gente vê uma desconfiança do Estado em relação ao próprio judiciário na execução fiscal. Então, compreendido como a desconfiança incorpora dentro dos institutos, incorpora dentro do sistema jurídico, e como essa desconfiança reflete dentro do sistema jurídico, a gente pode agora ter elementos suficientes para entender essas inovações que o legislador, conjuntamente com o executivo, no segundo pacto republicano de Estado, estão querendo estabelecer em nome da eficiência para criar mecanismos executivos na esfera administrativa sem a prévia participação do judiciário. Ou seja, é o Estado desconfiando do próprio Estado. É o legislativo e o executivo desconfiando do próprio judiciário. E a legislação, esses projetos de lei que vão alterar substancialmente, estão na Câmara dos Deputados, nesse momento, eles fazem parte desse segundo pacto republicano de Estado, é o projeto de lei 5.080 de 2009, ele estabelece a cobrança administrativa da dívida ativa, o projeto de lei 5.081 de 2009, que regulamenta o parcelamento de dívidas de pequeno valor, bem como dação, pagamento e oferecimento de bens e garantia pelos contribuintes, enquanto a cobrança não for objeto de execução fiscal. Isso é muito salutar, né? Porque muitos advogados costumam ter problema com relação a isso aqui. E tem o projeto de lei 5.082 de 2009 e o projeto de lei complementar 469, que abre a possibilidade de que as multas, os juros e demais encargos tributários, antes de serem executados, passem por câmara de arbitragem, composta por procuradores da Fazenda e auditores fiscais, para serem objeto de transação fiscal. Então, basicamente, esses três projetos de lei e esse projeto de lei complementar vão dar a conformação e a direção do novo modelo de execução fiscal. E qual foram os fundamentos? Porque para o Estado ter essa desconfiança em relação ao judiciário, e para ele propor esse novo modelo de cobrança fiscal, tem que ter um diagnóstico fático. Porque o direito não pode ser concebido só como norma. O direito é fato, valor e norma. E quais foram os fatos que deram margem a essa desconfiança e serviram de fundamento fático para que executivo e legislativo programassem esse novo modelo? Ineficiência da Lei 6.830/80, apesar dela estabelecer uma série de privilégios para a Fazenda Nacional e para qualquer fazenda pública. Esses diagnósticos que eu estou dando para você aqui são do IPEA, tá? De 31 de março de 2011. Foi uma pesquisa que o IPEA fez, o Instituto de Pesquisa Econômica, é uma autarquia federal. Custo unitário da execução fiscal na Justiça Federal, cada execução custa em média R$ 4.300 em média por processo de execução fiscal. Duração média dos feitos na fase administrativa, 4 anos. Tempo médio de tramitação do processo na Justiça Federal, porque o diagnóstico que ela fez foi em cima da Justiça Federal. 8 anos, 2 meses e 9 dias demora uma execução fiscal em média para poder ser encerrada. Aproximadamente 2,6% das ações de execuções fiscais resulta em leilão, com ou sem êxito. Só 2,6% resulta em leilão. Dessas que resultam em leilão, o leilão gera recursos suficientes para satisfazer o débito em apenas 0,2% dos casos. A extinção em virtude da prescrição e decadência é a segunda maior causa de extinção de processos em execução fiscal. Ela corresponde a 27,7% dos casos de extinção, prescrição e decadência. Somente 4,4% dos executados apresentam exceção de pré-executividade, a qual é julgada favoravelmente ao devedor em apenas 0,3% dos casos. Então a taxa de êxito aqui na exceção de pré-executividade é de 7%. Somente 6,5% dos executados apresentam embargos ao devedor, obtendo sucesso em apenas 1,3% dos casos. Então a taxa de sucesso dos embargos do devedor é aproximadamente 20%. Então, esse aqui é a síntese do procedimento de desconfiança. Como a
desconfiança institucionalizou dentro da execução fiscal. A síntese é essa: um sistema altamente moroso, custo alto, baixa eficiência, alto formalismo do processo judicial, congestionamento das varas de execução fiscal. Estou vendo vários advogados aqui que militam lá na área, né? Não precisa nem falar, vocês chegam lá, você entra na vara de execução, você se perde, tanto de processo. E baixa taxa de sucesso dos executados nas suas defesas. Então todo esse fato gerou uma desconfiança sistêmica em quem? No legislador e no executivo. E essa desconfiança sistêmica deu aso a essas inovações legislativas, desses 3 projetos de lei que eu falei para vocês, e mais o projeto de lei complementar. E quais são as principais inovações do projeto de lei para a simplificação do sistema de execução fiscal? As principais inovações são essas. Ela cria um sistema de investigação de contribuinte no qual a Fazenda passa a ter acesso direto aos dados financeiros e patrimoniais em órgãos públicos e privados. Não tem mais essa intermediação do judiciário. Ela passa a ter acesso direto a esses dados patrimoniais. Os artigos são esses aqui. Ela cria uma nova hipótese de responsabilidade tributária. Olha aqui como é que a desconfiança que um poder tem no outro, a desconfiança do executivo e do legislativo no judiciário, reflete também no contribuinte. Torna a autoridade requisitada da pessoa jurídica de direito público ou de direito privado responsável por prestar informação, subsidiariamente responsável pela dívida em caso de omissão ou retardamento doloso. Ou seja, ele, em vez de ser punido só na área penal por eventual prevaricação, ele vai responder também tributariamente. Cria uma nova forma de responsabilidade tributária. Então, vocês que trabalham com responsabilidade tributária, assim, você torna uma pessoa, ela vai ser penalmente responsável e também subsidiariamente responsável tributário. Autoriza que as constrições preparatórias sejam realizadas pela Fazenda Pública sem interferência qualquer do Poder Judiciário. Outorga aos oficiais da Fazenda Pública a fé pública, poderes de avaliação e de arrombamento já atribuídos ao oficial de justiça. Só que no caso de arrombamento, no depósito de arrombamento, o oficial da Fazenda Pública tem que requerer ao juiz. Mas quem vai executar a ordem é o oficial da Fazenda Pública. Ou seja, o oficial da Fazenda Pública vira um verdadeiro oficial de justiça. Então você vê a questão da desconfiança, né? As constrições ao patrimônio do contribuinte, bem como as medidas para sua implementação e registro, dar-se-ão administrativamente, sujeitando-se tão somente ao controle posterior do judiciário. O controle do judiciário vai ser exercido a posteriori. Autoriza o contribuinte a prestar garantias e oferecer imóveis e pagamentos na fase administrativa. Isso aqui eu acho positivo. Antes de ajuizado o executivo fiscal, podendo inclusive o imóvel ser levado a leilão extrajudicial. Mas para ele ser levado a leilão extrajudicial, tem que haver a concordância do executado. Concede maior autonomia à Fazenda Nacional para promover parcelamento de dívidas de pequeno valor com redução de encargos. Isso também eu acho positivo. Amplia as formas extrajudiciais de quitação dos débitos fiscais, possibilitando uma transação só sobre juros, multas de mora e outros encargos legais, não sobre o principal. A ser submetida a uma Câmara de Arbitragem composta por procuradores da Fazenda e auditor fiscal da Receita. Agora eu acho que uma Câmara bem parcial, né? Porque eu acho que tem que ter uma presença, pelo menos um integrante dos contribuintes, igual qualquer conceito de contribuinte, mas eu acho que já é um aspecto positivo, né? Pelo menos permitir a transação da multa, dos juros e de outros encargos legais. E dentro desse panorama, qual que é a perspectiva? Porque essas são as atualidades, as principais atualidades que essa nova legislação está trazendo. Mas quais são as perspectivas para o contribuinte nesse novo modelo? A perspectiva para o contribuinte é o seguinte: é a centralização dos atos constitutivos no âmbito do Poder Executivo, vedando ao Judiciário pronunciar de ofício. Ele só pode pronunciar se for provocado, mas de ofício ele não pode pronunciar acerca da validade desses atos de constrição da Fazenda. Então, se o juiz vê que a Fazenda praticou alguma ilegalidade e a pessoa não tem advogado,
Então vamos supor um hipossuficiente, uma pessoa que não tem acesso à justiça, uma pessoa juridicamente pobre, que nem sabe onde é que é defensoria pública, e na União nós temos até a defensoria pública ainda está com problema de implantação, nós até hoje temos que nomear advogado ativo lá nas varas de execução. Então, quer dizer, o judiciário só vai poder se pronunciar sobre a Constituição se for provocado. De ofício ele não pode pronunciar. Ele só pode pronunciar na hipótese do bem ser penhorável ou haver excesso de garantia. Só nessas duas hipóteses que ele pode pronunciar de ofício. Vendo o judiciário também a apreciação daquela transação administrativa, que os membros da Câmara Arbitral são procuradores da Fazenda e auditores da Receita, e não tem uma representação paritária de membros do contribuinte, ele veda o judiciário a apreciação dessa transação administrativa. O judiciário só pode apreciar essa transação em hipótese de nulidade, só isso. Em clara afonta o princípio da inafacilidade da jurisdição. Ela vai criar também para o executado um sistema processual inquisitorial, na medida em que o credor vai ser ao mesmo tempo o formulador e o executor do seu direito, ou seja, ele vai escrever dívida e ele mesmo vai constritar o patrimônio do executado, sem a prévia mediação do judiciário. Vai criar um sistema processual inquisitorial. Quer dizer, eu acho que a gente caminha, a evolução da sociedade é para caminhar para o sistema contraditório. E nós aqui estamos voltando para o sistema inquisitório. Mitigação da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa em sede administrativa. Por quê? Porque para impugnar a dívida ativa em sede administrativa, ele só vai poder fazer se tiver bens constritos. Porque se ele for inscrito em dívida ativa e não tiver nem o bem constrito, a única hipótese que ele pode alegar, que ele pode discutir, é nulidade em matéria de ordem pública. Ou seja, ele positivou aqui no âmbito administrativo a exceção de presentatividade. Só que limitou a discussão da dívida ativa em série administrativa. Por quê? Porque ele só vai poder impugnar, o mérito da cobrança da dívida ativa em série administrativa se houver bens constritos, a serem constritos. Se não tiver, ele só pode discutir nulidade em matéria de ordem pública e ponto. Ele posterga a postergação também da garantia processual do devido processo legal, na medida em que a discussão judicial somente ocorrerá após a primeira constrição já realizada pela Fazenda. Ele estabelece também um processo híbrido, uma fase administrativa e uma posterior e eventual fase judicial. Eventual por quê? Porque só vai haver a fase judicial se houver bens constritos pela Fazenda. Se não houver, não vai haver essa fase judicial. Então ele estabelece um processo híbrido. O professor Desgandra, numa reunião do conselho da OAB, e o secretário, até o secretário da Fazenda, Everardo Maciel, também falaram que essa lei seria inconstitucional, nessas discussões que eu tive acesso. Eles falaram que essa lei seria inconstitucional porque ela afetaria o pacto federativo. Por quê? Porque como o processo é híbrido, tem uma fase administrativa e uma fase judicial, a União tem competência privativa para legislar sobre o processo. Mas para legislar sobre o procedimento administrativo e fiscal, a competência do Estado e do município é concorrente. Então a União está impondo aos Estados aqui, o quê? Ela está impondo aos Estados aqui a sua legislação exclusiva. E não está dando espaço para que o Estado exerça, nessa matéria de processo administrativo fiscal, sua competência concorrente. Então, para o professor Desgandra Martins, haveria uma ofensa ao Pacto Federativo e essa lei seria inconstitucional. Inclusive, o Everardo Maciel também tem o mesmo posicionamento. Ela torna também, outra perspectiva do contribuinte, ela torna também compulsório o encargo de depositário. Sob pena da pessoa não aceitando o cargo de depositário, tem que ressarcir o Estado pelas despesas que ele vai ter de manutenção daquele bem. Ou seja, é uma clara ofensa aí também à autonomia privada do contribuinte depositário. Porque além do encargo ser compulsório, se ele não aceitar, ele tem que indenizar a Fazenda pelas despesas. E deixa de lado totalmente a autonomia privada dele de aceitar ou não. Cria também uma nova modalidade de fraude de execução. Essa aqui é também terrível. Porque transfere para o executado o ônus de comunicar toda a movimentação que fizer em seu patrimônio que prejudica a satisfação do crédito fazendário. Ou seja, se ele não comunicar à Fazenda, qualquer movimentação patrimonial que ele tiver, aquela
venda que ele fez, aquela alienação que ele fez, vai ser ineficaz em relação ao fisco. Então é um absurdo, cria uma nova modalidade de fraude de execução. E também, e essa aqui, quem é membro de sociedade aí, de sociedade de pessoas jurídicas, essa aqui eu achei absurda. Veda a pessoa jurídica distribuir quaisquer bonificações, dividendos e juros sobre o capital próprio de seus sócios e diretores enquanto estiverem com débitos inscritos em dívida ativa sem garantia. Então vocês olham o absurdo, né? Então essas são as perspectivas para o contribuinte nesse novo modelo. Tem pontos positivos? Tem. Mas tem muitos pontos negativos. E qual que é a perspectiva para o contribuinte nesse novo modelo? Nesse novo modelo, em nome da eficiência, que é o interesse utilitarista do Estado, em nome desse interesse utilitarista do Estado, esse interesse utilitarista do Estado, em nome da eficiência, sobrepõe as garantias processuais do contribuinte, inclusive aquelas garantias processuais previstas na Constituição. O que ocorre aqui? As políticas prevaleceram sobre os princípios. E aqui eu explico por que as políticas prevalecem sobre princípios. Porque o professor Ronald Dworkin, ele divide tudo que a gente chama de princípio, para ele nem tudo é princípio. Muitas coisas são políticas. Para Dworkin, princípio tutelam somente direitos individuais. Só direitos individuais. Quando se trabalha com metas coletivas do Estado, em nome de economia, em nome de política, em nome de interesses administrativos, quando se busca atingir metas coletivas, por exemplo, o princípio da eficiência administrativa é um exemplo, para Dworkin não seria princípio, seria uma apólice. Então, mas o Dworkin fala, quando ele trabalha essa questão de pólice e princípio, ele fala que os princípios são trunfos, que no caso concreto sempre prevalecem em relação às políticas. Só que aqui nesse modelo, os trunfos sucumbem diante das políticas. Por quê? Porque as políticas aqui vão prevalecer sobre os princípios individuais garantidos constitucionalmente aos contribuintes. E para encerrar minha palestra, porque meu tempo já esgotou, eu costumo encerrar com um voto, não sei se vocês conhecem, voto do Banana Boat, que é o voto que o ministro Humberto Gomes de Barro deu no ano de 2003 no STJ. Então, quando eu ler aqui o voto dele, e ele falar STJ, vocês entendam legislador e executivo e esses 4 projetos de lei. E quando eu falar jurisdicionado, vocês entendam por executados. Ele fala assim, o seu voto dele, dado nesse agravo regimental, nesse resto 382-736, abre aspas. Nas praias de turismo, pelo mundo afora, existe um brinquedo, que é uma enorme boia, cheia de pessoas, e é arrastada por uma lancha. A função do piloto dessa lancha é fazer derrubar as pessoas montadas no dorso da boia. Para tanto, a lancha desloca-se em linha reta e de repente descreve curvas de quase 90 graus. O jogo só termina quando todos os passageiros da boia estão dentro do mar. Pois bem, o STJ, Legislativo e Executivo, parece ter assumido o papel do piloto dessa lancha. Nosso papel tem sido derrubar os jurisdicionados contribuintes. E aqui eu dou meu muito obrigado, agradeço a presença de todos.